A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Gustavo Longo e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Nesta edição, continuamos a série especial sobre o trabalho do jornalismo esportivo. Estamos analisando a cobertura jornalística em um grande evento, como os Jogos Abertos do Interior. O tema é o principal objeto de pesquisa em minha dissertação no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na ECA USP. Nas semanas anteriores, conversamos com Bruno Bellomi, de Ribeirão Preto, Rodrigo Pessoa, de Barretos e Valda Rocha, de São Carlos. E nas próximas semanas, iremos entrevistar repórteres de diferentes regiões do estado de São Paulo. O objetivo é descobrir as características e peculiaridades do trabalho jornalístico na maior competição poliesportiva da América Latina. Não é exagero dizer que os Jogos Abertos do Interior são a Olimpíada Caipira. O evento reúne mais de 15 mil competidores em 30 modalidades diferentes. Ele surgiu em 1936 na cidade de Monte Alto, por iniciativa de Horácio Babi Barioni, ex-atleta de basquete e promotor esportivo no estado de São Paulo. O dirigente queria uma competição que estimulasse a participação esportiva nas cidades do interior do país. Nesta quarta semana do especial sobre o jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior, vamos conversar com Alexandre Azanque. Ele nasceu em São Paulo, mas se formou em jornalismo pela Unesp em Bauru e fez a sua carreira no interior do estado. Ele fez estágio na Rádio 710 AM em Bauru, o que garantiu uma bagagem esportiva em sua carreira. Logo depois de formado, conseguiu entrar na TV Tem, afiliada da Rede Globo na região, e está lá até hoje. Passou por diversas editorias na emissora, mas desde 2016 é o chefe da editoria de esportes e também acumula a função de apresentador. Alexandre Azanque também realiza reportagens e locuções para os programas jornalísticos da TV Tem, sempre que necessário. Olá, Alexandre, bem-vindo. Bauru sediou 2 edições dos Jogos Abertos do Interior, em 2012 e 2014, e Marília organizou o evento em 2019. Em qual delas você realizou a cobertura em loco? Sim, nas duas. Eu fiz 2014 em Bauru e 2019 em Marília. 2012 eu fiz a distância só. Como foi para você participar da cobertura do mesmo evento em cidades e épocas diferentes? Quais as principais diferenças você via no seu trabalho entre os jogos realizados em Bauru e os jogos realizados em Marília? Isso. Em 2014, eu tinha acabado de chegar em Bauru. Eu comecei na TV Tem em Assis, depois passei para Ourinhos, e quando eu fui transferido para Bauru, eu tinha acabado de chegar, porque eu cheguei no finalzinho de 2013, então em 2014 ainda eu estava num processo de amadurecimento aqui em Bauru, no sentido que já tinha uma equipe de esportes na época, assim. Então eu vim para somar na equipe de esportes, embora eu ficasse fazendo um trabalho paralelo. Então eu fazia uma semana esporte, fazia outra semana geral. Eu dividia isso com o Fábio Leopice na época, que era repórter também. Quem era o chefe de esportes naquela época era o Demetrios Garcia. Naquela época, em 2014, a gente tinha um programa de esportes que era separado do Tem Notícias, né, que é o nosso jornal do meio-dia, que era o Tem Esporte. E no período dos Jogos Abertos, aquele programa ganhava uma roupagem de Jogos Abertos. Então os Jogos Abertos passavam a ter 80%, 90% às vezes da programação do Tem Esporte nesse período de Jogos Abertos era voltado aos Jogos Abertos, com vinheta, com diversos repórteres mandando reportagens. Então era uma cobertura muito grande. Isso com o tempo foi diminuindo. Com o passar do tempo, até pela queda no próprio jogo, na própria competição, onde a competição passou a não ser tão valorizada pelos municípios e pelas secretarias de esporte, então foi perdendo um pouco do brilho dos grandes atletas. Teve município que às vezes se recusou a receber jogos e tudo mais. Isso também foi afastando um pouco a cobertura jornalística. E aí em 2019, quando eu já estava como editor-chefe de esportes, a gente teve que fazer uma cobertura bem mais enxuta.
Foi uma cobertura bem diferenciada, já dentro do nosso jornal que eu tenho notícias. Já não foi, a gente já não tinha mais o programa Tem Esporte separado, quanto mais ter um programete voltado para os jogos abertos. Isso já foi diferente. Conhecida como Cidade Sem Limites e famosa pelo lanche que carrega seu nome, Bauru é um dos municípios mais importantes para os Jogos Abertos. Na primeira vez que organizou o evento, em 1956, trouxe Babi Barioni de volta à organização da competição após 13 anos. Bauru também socorreu o estado de São Paulo e organizou os Jogos Abertos em apenas 3 meses em 1970. Além, é claro, de ser a cidade sede das edições de 2012 e 2014, reunindo grandes nomes do esporte nacional. Vamos saber um pouco mais sobre essas histórias no boletim da jornalista Natália Lipo. Da mesma forma que Mogi das Cruzes, Bauru também sediou os Jogos Abertos do Interior em 2 edições próximas na última década. Depois de organizar o evento em 2012, a cidade na região central do estado foi convidada novamente para realizá-lo em 2014. Ainda que separadas por apenas 2 anos, as competições aconteceram em cenários completamente distintos. Bauru pleiteou os Jogos Abertos do Interior de 2012 como parte de sua estratégia política para consolidar a cidade no cenário estadual e federal. Para isso, o investimento foi grande. O principal deles foi a construção da pista de atletismo com um orçamento avaliado em 4,5 milhões de reais. Os Jogos Abertos de Bauru, em 2012, também encerraram a hegemonia de São Caetano na competição. O município do ABC Paulista, que tinha vencido 13 das 15 edições, conquistou seu último título até o momento. São Caetano obteve 295 pontos na primeira divisão e venceu a disputa acirrada contra São José dos Campos. A cidade do Vale do Paraíba ficou com o vice-campeonato ao marcar 286 pontos. Piracicaba foi a terceira colocada, com 262. Entretanto, 2 anos depois, tudo foi diferente para Bauru como sede dos Jogos Abertos do Interior. A competição de 2014 deveria acontecer em Cotia. 1 ano antes do evento, a cidade desistiu da disputa, alegando problemas na estrutura viária para receber um grande volume de pessoas. Assim, o governo de São Paulo adotou com Bauru a mesma estratégia utilizada para Mogi das Cruzes. Dessa forma, a ordem era reaproveitar tudo o que fosse possível da estrutura montada na primeira vez. Os espaços esportivos foram mantidos, assim como o alojamento nas escolas municipais e estaduais. Até mesmo a identidade visual foi a mesma. Foi na edição de 2014 que São José dos Campos encerrou o tabu e voltou a vencer os Jogos Abertos do Interior após 45 anos. A cidade obteve 316 pontos. Piracicaba ficou com o vice-campeonato, totalizando 293 pontos. São Bernardo do Campo foi a terceira, com 272. Além das 2 edições recentes, Bauru sediou os Jogos Abertos em mais 2 oportunidades, 1956 e 1970. Na primeira vez, a cidade se preparou de forma adequada, construiu o ginásio panela de pressão 1 ano antes e contou com a presença de 98 cidades, recorde até então. Outra novidade foi o retorno de Babi Barioni na organização dos Jogos Abertos. Afastado da competição desde 1943, ele retornou como contratado do comitê organizador de Bauru. Campinas foi a grande campeã e Bauru, cidade sede, fez sua melhor campanha e ficou com o vice-campeonato. Em 1970, Bauru voltou a sediar o evento, mas novamente em situação difícil. A prefeitura bauruense foi convidada pelo governo do estado de São Paulo a organizar a disputa apenas 3 meses antes de sua realização. A correria foi grande. Na falta de alojamentos, o comitê local aproveitou que o conjunto residencial Jardim Pagani ainda não tinha sido inaugurado e o utilizou como Vila Olímpica para os atletas. Santo André conquistou o primeiro de seus 12 títulos. Bauru, mais uma vez, repetiu o vice-campeonato. Natália Lipo, especial para o Universidade 93,7. Azanc, a televisão possui peculiaridades importantes na cobertura de eventos esportivos em relação aos outros meios. Como você preparou sua cobertura e quanto tempo antes começou esse trabalho? Na verdade, como todo grande evento, você tem que planejar a cobertura de forma antecipada. Então, você tem que, junto com o comitê organizador, você tem que buscar ter acesso a todas as tabelas, como que vai funcionar as arenas. Então, o trabalho já com os Jogos Abertos começa muito antes da competição começar. Então, já é um trabalho que envolve você entrar em contato com os comitês das cidades sedes, com o comitê estadual,
para você saber onde vão ser essas arenas, como que essas obras estão sendo feitas para receber os atletas, os alojamentos. Então, o trabalho começava a ser feito coisa de uns 2 meses antes do evento começar. Alguns, no caso, por exemplo, de Marília, a gente, lógico que fazia algumas pinceladas com um pouco mais de tempo. Então, quando Marília foi determinada que ia ser a nova sede, a gente fez com coisa de 8 meses antes, 1 ano antes, então já esquentando essa preparação, mas lógico que tudo vai ficando mais quente quando se aproxima, então aí a gente foi com 1 mês e meio, foi começando a mostrar como que estavam as arenas, aquele retoque final e tudo mais. Mas e quando a competição estava para começar? Como a emissora se programava para definir escalas das equipes na cobertura dos Jogos Abertos? À medida que a competição está prestes a começar, nosso trabalho é conseguir levantar, então, todos os horários de jogos onde que as praças esportivas vão receber esses jogos, né? E aí a gente consegue fazer um cronograma de cobertura. Então, para que a gente não fique fazendo com que as nossas equipes fiquem se deslocando demais de um polo esportivo para outro, isso é desgastante para a equipe, também acaba perdendo muito material. Então a gente fazia um cronograma onde a gente já dava um direcionamento de horário e localização onde que nossas equipes estariam para cobrir os melhores atletas, aqueles mais renomados, as finais. Então, tudo isso é feito com antecedência. Então, a gente normalmente, no caso de Marília, mais especificamente, a gente tentou, até por uma questão logística, a gente não tinha condição de estar todos os dias acompanhando os Jogos Abertos. A gente fazia uma cobertura mais ou menos um dia sim, um dia não, e atualizando. E porque a gente tinha uma limitação de equipe na cidade de Marília. Então, assim, à medida que, na terça, vamos na segunda-feira, na quarta e na sexta, você avalia quais são as modalidades mais interessantes, aquelas que vão ter, de repente, uma estrela do esporte nacional, ou aquela que vai realmente definir uma medalha, e aí assim a gente ia direcionando as nossas equipes, ou da manhã, ou a equipe da tarde, para fazer a cobertura. Foi tudo muito tranquilo, acho que questão de cobertura a gente conseguiu, mesmo não estando todos os dias, a gente conseguiu fazer uma cobertura muito legal. Mas e em 2014, como foi esse trabalho de preparação? Havia intercâmbio com as demais regiões e emissoras afiliadas da Globo para a troca de materiais? Já em 2014, tinha uma diferença enorme, porque além da gente ter Bauru com mais jornalistas, com mais equipes presentes para estarem acompanhando diariamente os jogos, as outras afiliadas enviavam muitos repórteres para cá. Isso era uma coisa comum nos Jogos Abertos. Então o pessoal da EPTV mandava gente de Piracicaba, de Campinas, o pessoal de Sorocaba mandava repórter. Então você tinha várias modalidades sendo cobertas, não só pela nossa equipe da TV Tem, como por outras afiliadas de todo o estado. E isso ia municiando a gente com aquele programete, como eu te falei. Então isso era muito mais fácil. Então existia em 2014 e 2012 isso aconteceu também, reuniões diárias para se traçar, fazer essa reunião de pauta. Então, Sorocaba vai cobrir o tênis hoje, Bauru vai cobrir o basquete, Piracicaba vai cobrir a natação. E com isso, cada praça fazia uma matéria e depois você tinha um jornal praticamente fechado só de Jogos Abertos. Em relação à preparação da pauta e das entrevistas, como era o processo na cobertura da TV Tem? O repórter era direcionado pelas informações do produtor ou possuía autonomia para encontrar histórias nas arenas? Depende do que é a pauta. Então, por exemplo, existem pautas que já estão direcionadas, então você sai com a pauta, o Arthur Zanetti vai se apresentar hoje na ginástica artística, vai competir em Bauru. Então você já sai com a pauta, você já sai com as informações
que é o básico, né, do esporte, você saber quem é Arthur Zanetti, quantas medalhas ele conquistou, quem é, o que ele representa no cenário olímpico, no cenário nacional, e aí você já tem os horários que ele vai se apresentar e você fica lá para acompanhar essa grande estrela se apresentando. O Arthur Zanetti, a Daniela Hipólito, o Diego Hipólito, então foram vários atletas durante todos os Jogos Abertos que a gente fez a cobertura e foi mais ou menos assim, direcionado dessa forma. Existem outras pautas que elas são direcionadas de maneiras diferentes. Por exemplo, você fala assim, ó, hoje a gente vai falar sobre malha. Então você coloca para o repórter que vai fazer a cobertura as informações básicas sobre uma competição de malha, o que é aquele esporte, que é um esporte diferenciado, só que esse repórter ele vai chegar naquela arena, né, no campo de malha, e ele vai ter que se virar ali, ele vai ter que encontrar os personagens ali, porque eles não são tão conhecidos, ele vai ter que criar ali em campo, trazer a visão dele do que ele encontrou naquele local para a reportagem. Então existem essas diferenças das reportagens, existem aquelas onde você já tem a programação do que vai acontecer com a estrela ou com o time, ó, o Bauru Basquete vai disputar hoje as semifinais dos abertos contra Sorocaba. Então você já coloca o repórter, ele vai lá já sabendo que ele tem que fazer a cobertura do jogo e ponto. Vai trazer aquela análise, as informações, ouvindo os dois times, ouvindo técnicos sobre a competição. E existem aquelas outras onde o cara vai fazer, por exemplo, uma disputa de beisebol, onde os atletas não são tão conhecidos, e ele vai buscar as curiosidades do esporte. Então, dentro da arena e às vezes fora também, com o público, com os treinadores, o que ele traz ali para deixar a matéria cada vez mais atraente. E quais matérias especificamente era possível encontrar essas histórias e desenvolvê-las durante os Jogos Abertos do Interior? Quais exemplos foram marcantes no seu trabalho? No meu caso, eu em 2014 fiz muita matéria. Cheguei a fazer matéria, por exemplo, de xadrez. Eu fiz uma matéria com um enxadrista de Altinópolis que era cego. A gente pegou as informações antes, né, de como que um jogador de xadrez cego conseguia ser tão bom. Ele era campeão de xadrez e tudo mais. E aí a gente ficou, na verdade, 2 dias acompanhando aquele senhor, chamava Crisolon. A gente fez um material diferenciado, então a gente se apoiou em cima daquele personagem para contar uma história que era dentro dos Jogos Abertos, mas de uma forma mais romantizada. Teve também matérias, por exemplo, com o mascote dos Jogos Abertos, então pegavam a cada arena que a gente ia, eu já ia fazendo uma pré-produção. Cada local que eu encontrava o tamanduá, que eu via aquele mascote interagindo com os atletas, com o público, pedia para o cinegrafista fazer umas imagens, e aí com um material mais denso, a gente pôde fechar uma matéria contando sobre o Tatá, que era o mascote dos Jogos Abertos. Então, buscando material, então a gente tinha imagens dele em vários locais, no panela de pressão, no ginásio do SESI, no Milagrão, tinha imagem dele em vários locais que a gente foi fazendo ao longo da semana, para depois a gente fechar com entrevista com o cara que era o mascote, com as pessoas que ele interagia. Então ficou uma matéria bem descontraída, bem gostosa, mas que demorou um tempinho por causa da produção que foi feita ao longo dos jogos. Na verdade, a cobertura esportiva ela tem esses dois diferenciais. Tem aquela cobertura que a gente faz já direcionado e tem aquela que a gente espera o que vai acontecer para poder contar. Você está ouvindo Alexandre Azanchi, jornalista de Bauru. Ele é o 4º entrevistado da série sobre o jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior no programa Universidade 93,7 da Rádio USP. Retomando o trabalho de pauta, gostaria que você explicasse como era o processo de definição desses assuntos. Havia reuniões entre a equipe para escolher os principais temas de cobertura? Normalmente os produtores e os editores-chefes sentam para poder elaborar como que vai ser,
como que vai ser a exibição do jornal, né? Então, todo jornal, diariamente, existe uma reunião de pauta por volta de umas 8, 9 da manhã. Nessa reunião de pauta é definido mais ou menos hoje o que teremos para o jornal. No caso dos Jogos Abertos, existia uma produção um pouco antecipada para não se ficar justamente aguardando no dia do evento, o que vamos fazer. Existia você precisa se antecipar a isso. Então, já era feito esse cronograma, como eu falei, né? Então, por exemplo, na terça-feira, dia 1, vai ter basquete. Basquete é importante aqui para Bauru. Vai ser a estreia do Bauru Basquete. Então, temos que estar lá. Na quarta-feira, vai ter o Arthur Zanetti aqui competindo nas argolas. Tal horário. Então, teremos que estar lá. Então, você já ia fazendo, ao longo desses 15 dias, um mapeamento de onde que as nossas equipes deveriam estar. E com isso, os editores-chefes dos jornais já conseguiam ter uma ideia do que seria exibido naquele determinado dia. A partir do momento que as pautas são aprovadas, então, assim, vamos abordar o Arthur Zanetti de que forma? Ele competindo, ele interagindo com o público, ele sendo a grande estrela. Então, você elaborava o direcionamento das pautas, e aí, a partir desse momento, as pautas iam sendo finalizadas pelos produtores para justamente no dia que chegasse o evento, o repórter que estava destinado para fazer a cobertura tivesse o máximo de informação possível. Dentro da definição da pauta, quais assuntos vocês privilegiavam na cobertura dos Jogos Abertos do Interior? Havia alguma preferência por atleta ou modalidade? Acaba pesando muito os esportes de grande expressão. Os Jogos Abertos, não adianta a gente... Tem alguns esportes que são meio irrelevantes, assim, de fazer a cobertura. Então, você tem que buscar aqueles esportes onde realmente existem estrelas olímpicas, onde existem estrelas ou times fortes da nossa região. Você tem que pensar tudo nisso. Por exemplo, no futebol, que é o esporte que tem mais abrangência no nosso país, nos Jogos Abertos ele perde peso, porque os times não têm grandes estrelas, os jogos são meio que jogadores amadores. Então, se você reparar em Jogos Abertos, o futebol, por exemplo, não tem uma cobertura muito grande. Você vai ter coberturas maiores no atletismo, você vai ter coberturas maiores na natação, tênis de mesa, por exemplo, tem o Goiama, por exemplo, quando ele vinha, ganhava muita projeção, coisa que, de repente, ao longo do ano, você não consegue dar uma projeção para o tênis de mesa. Anteriormente, você falou da possibilidade de realizar coberturas diferentes, como no xadrez e na malha. Contudo, dá para perceber que o foco do trabalho jornalístico está justamente nos grandes campeões e modalidades que atraem torcida. É isso mesmo? É uma característica que tem a ver com toda a cobertura de grande evento. Se você for verificar, por exemplo, a cobertura de Jogos Olímpicos, vai ser assim de uma forma macro. Lógico. Então, você sempre vai estar direcionando para aqueles esportes que trazem mais audiência, aqueles esportes que trazem alguma curiosidade. Então, a gente, ao longo, acho que nos últimos, 2019, então a gente está indo para 2 anos, 3, a gente nunca fez uma matéria de malha. Então, uma cobertura de uma competição de malha. Porém, nos Jogos Abertos, de repente, você abre essa possibilidade, pela questão da curiosidade de uma modalidade como essa. Então, você abre alguns espaços para modalidades que tenham curiosidade, mas você sempre tem que estar atento para aquelas modalidades onde existem grandes estrelas, porque se você não estiver presente, de repente vem uma Daniela Hipólito aqui em Bauru, imagina como que é negativo você sendo um dos principais meios de comunicação do município ou da região, você não cobrir a Daniela Hipólito aqui nos Jogos Abertos. Então, vai passar no site, vai passar nas redes sociais e você não tem. Então, você tem que estar muito ligado a todos os principais atletas que vão vir, seja qual for a modalidade. Se tiver um atleta olímpico que vai participar dos abertos, você é obrigado a saber. É obrigação do editor-chefe, ele tem por obrigação saber e direcionar as pautas para os produtores conseguirem chegar até essas estrelas, porque senão você está desvalorizando um evento na sua região.
Azanque, eu queria que você comentasse sobre o fluxo de trabalho durante os Jogos Abertos do Interior. Houve alguma mudança em sua escala para realizar a cobertura do evento? Quantas reportagens precisava entregar todos os dias? Normalmente é tranquilo. Você trabalha, assim como a gente trabalha normalmente 8 horas, dentro dessas 8 horas você faz a cobertura, né? Então você já entra no seu horário de trabalho, já sabendo o que você vai fazer naquele dia, e já tem aquela margem de erro caso a modalidade atrase, caso aconteça alguma coisa, para você não estourar o seu horário. Normalmente eu fazia de 1 a 2 matérias por jornada, assim, voltadas aos jogos abertos. Tinha dia que eu não fazia também. Tinha dia que escalava outra pessoa, pelo menos em 2014. Mas normalmente uma matéria, às vezes você consegue fazer 2. Por exemplo, em 2019, eu fui para Marília e a gente tinha um quadro que era o Fala Povão. E aí a gente usou o quadro para justamente rodar por várias modalidades ali, várias praças esportivas, gravando para o Fala Povão. Então seria um produto. Mas, ao mesmo tempo, já que a gente estava acompanhando várias praças, chegava em várias praças, eu conseguia tirar mais algum produto delas. Então, um produto mais descontraído, que era a cara do Fala Povão, que é um quadro descontraído de esporte, com uma linguagem mais aberta. E também nesse mesmo período que eu estava lá produzindo esse quadro, conseguia fazer a produção de outra matéria que trazia mais números, que trazia mais informações de determinada modalidade. Então você conseguia fazer isso. Como foi a relação entre a equipe da TV Tem e a equipe de comunicação dos Jogos Abertos do Interior? Como o trabalho de divulgação auxiliou na cobertura da emissora? Olha, sempre foi muito tranquilo, né? Na verdade, aquela questão de quem não é visto não é lembrado, né? Então, existe uma via de duas mãos, né? Então, tanto as assessorias de grandes atletas, como assessorias dos principais municípios, eles já procuram a gente para também, olha, vocês estão sabendo que o fulano vai competir e tal, então eles já vão abrindo as portas para isso. E os comitês, as assessorias dos próprios Jogos Abertos, que também ajudam a gente demais. O site dos Jogos Abertos também, normalmente, tem muita informação, então isso ajudava muito também a direcionar pautas, a buscar dados, porque os Jogos Abertos ele é muito importante na questão de dados. Você, por exemplo, você vai noticiar que a final de um revezamento 4x100, por exemplo, às vezes você tem que buscar no site, muitas vezes, as informações sobre os tempos dos primeiro, segundo colocado. Então, o site é muito importante para você conseguir noticiar. E essas informações nunca foram um problema para nós. Então, tanto para a gente conseguir checar de forma online, ou de repente, se não está online, por telefone, agendar uma pauta dentro de uma arena ou fora dela, sempre foi muito tranquilo, assim, realmente eu nunca tive nenhuma dificuldade, assim, e também, mesmo quando eu não era editor-chefe, quando eu era apenas repórter, também nunca senti nenhuma dificuldade para conseguir concluir pautas, assim, sempre foi muito tranquilo a relação dos organizadores do evento com a imprensa. E quando eu falo imprensa, não é só eu que estava pela TV Tem, era com todos os órgãos de imprensa em geral, seja internet, seja jornal impresso, rádio. Eu acredito que era interesse de todos, né, ter jogos abertos bem divulgados. O programa Universidade 93,7 fica por aqui. Eu sou Gustavo Longo e você esteve na minha companhia. Esta foi a 4ª edição da série sobre o jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior. Conversamos com Alexandre Azanque, jornalista de Bauru. A locução e a produção foram de Gustavo Longo, com colaboração da jornalista Natália Lipo. Coordenação e edição de Luciano Maluli. A música instrumental que você ouviu chama-se Jeca na Estrada, executada por Duo Quatro Mano. Esta edição foi veiculada com fins didáticos. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.